Olá, bom dia! 21 de abril, segunda-feira. Hoje é feriado, né? Mas nós estamos aqui celebrando a oitava da Páscoa. Jesus ressuscitou, aleluia! Que nós possamos ter colocado, né, todas as nossas dores, preocupações, tristezas, angústias na cruz, no Calvário. E que a gente possa ter sepultado tudo isso, para que, como Cristo ressuscitou, que nós também ressuscitemos para uma vida nova. O Evangelho hoje está em Mateus capítulo 28, versículo do 8 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide, anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na oitava da Páscoa e essa data que é tão importante, né? A Páscoa, a passagem, a ressurreição, que um dia só não é suficiente. Nós vamos continuar celebrando a Páscoa. Por isso que não é errado hoje, amanhã, depois, você desejar para a pessoa, para um amigo, Feliz Páscoa. Essa é a data mais importante do nosso calendário. Por isso que ela não termina. Nós vamos continuar falando dessa Páscoa. E aqui eu quero trazer uma reflexão primeira das mulheres, né? As mulheres que partiram depressa do sepulcro. Partiram depressa. Partiram com o sentimento de não perder tempo. Esse é o sentimento que eu e você temos que ter para evangelizar, para ir ao encontro do outro. O missionário, né? Levanta, missionário, vai levar a boa nova. Levanta, missionário. Você não pode ficar parado, corre. A boa nova, o Senhor ressuscitou. E aquelas mulheres nos ensinam a ir depressa, não perder tempo para levar a mensagem que Jesus ressuscitou. Continuando, diz que estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. Que profundidade! Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. Meu irmão, estar com medo é prova que nós somos humanos. Eu tenho medo, você também tem medo. O medo não deve nos paralisar,
nós devemos agir apesar do medo. Todas as vezes que o medo te parar, o medo te travar, o medo está te vencendo. Aquelas mulheres estavam com medo, apreensiva, porque já tinham matado Jesus e eles estavam ali sendo perseguidos. Mas, mesmo, sabe aquela história de tá com medo, vai com medo mesmo? Vai assim mesmo? Quantas vezes nós perdemos oportunidades porque a gente está com medo? Quantas vezes? Às vezes Deus manda aquela oportunidade e eu fico preocupado, ansioso, com medo e paro. O sentimento de medo pode existir, deve existir. Mas essas mulheres nos ensinaram, mesmo com medo elas correram, mesmo com medo elas agiram, mesmo com medo elas falaram, elas fizeram acontecer. E nessa segunda-feira, essa mensagem é para mim e é para você. Mesmo com medo, haja, não pare, não se tranque no quarto, não se isole, mesmo com medo, corra e vá dar notícia aos discípulos. De repente, porque quando você está indo fazer a vontade de Deus, olha o que acontece. Mesmo com medo, elas estão indo. Jesus aparece, Jesus vai ao encontro delas. E aqui cabe um parêntese. Jesus sempre irá ao encontro daqueles que estão fazendo a sua vontade. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que estão cumprindo a sua palavra. Jesus vai ao encontro delas e diz: alegrai-vos. Jesus está dizendo hoje para mim: alegrai-vos, Cleison. Jesus está dizendo hoje para você, meu irmão: alegrai-vos. Alegrai-vos. A presença do cristão tem que ser uma presença alegre. Cristão não pode ser tristão. Conhece aquelas pessoas que são tristão? Só anda mal-humorado, só anda triste, só anda reclamando. Calma, tem alguma coisa errada. Jesus ressuscitou. O próprio Jesus diz: alegrai-vos. Depois dele dizer alegrai-vos, as mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas... Jesus conhece, gente. O evangelho eu comentei. Elas com medo, elas correram. Jesus foi lá no versículo 10 e disse: então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Não tenhais medo. Jesus está dizendo hoje para mim e para você. Nessa segunda-feira, não tenhais medo. O que é que a preocupa? O que é que inquieta? O que é que tira a tua paz? Não tenha medo. Jesus venceu a morte, a cruz, a pedra, o sepulcro. Não foi capaz de prender. Ele venceu. Por isso que ele está dizendo para nós hoje: alegrai-vos. Não tenhais medo. Não aceito, não podemos. Não tenhais medo. Vai lá, diz aos meus irmãos que para ir para Galileia. Hoje, nós estamos cumprindo essa missão, nós estamos cumprindo essa vontade do Senhor. Começa o evangelho de uma forma linda, bonita. Jesus conversando com essas mulheres, animando, motivando, inspirando. Não tenhais medo, alegrai-vos. Mas encerra de uma forma triste, porque aqueles soldados que viram a ressurreição de Jesus vai falar com os sumos sacerdotes, e os sumos sacerdotes: não, cala a boca, não fala isso para ninguém. Olha, eu vou dar um dinheiro para vocês. A corrupção aqui, ó. Olha a corrupção. Eu vou dar um dinheiro para vocês
E se alguém perguntar, vocês vão dizer que vocês estavam dormindo e os discípulos dele vieram e roubaram o corpo. Fica tranquilo, faz isso, toma aqui o dinheiro para mentir. Foram comprados para mentir, para negar a ressurreição de Jesus. E conta aqui no versículo 15 que os soldados receberam esse dinheiro e o boato que rodou, que espalhou entre os judeus até os dias de hoje é esse, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E aqui está uma explicação para nós entendermos, né? Porque depois de Jesus ser ressuscitado, a gente se pergunta, né? Por que eles não acreditaram? Por que agora não acreditaram? E aqui está o maior erro da humanidade, o maior erro meu, o maior erro seu, o orgulho. Orgulho, ego, o ego em alta. Para aqueles sumos sacerdotes era muito duro, mas era o certo. Reconhecer que erraram, reconhecer que falharam com Jesus. Mas, movido pelo orgulho, eles corrompem os soldados, eles mentem, eles continuam perseguindo, mas não aceitam que Jesus ressuscitou. Essa é a força do mal. Mas a força do bem, a minha e a sua, é divulgar, é anunciar, é promover que Jesus ressuscitou. Aleluia. E é por isso que eu quero convidar você a compartilhar esse link com outras pessoas, compartilhar essa mensagem com amigos, aqueles que estão mais precisando da graça, da paz do Senhor. Manda essa mensagem para que ele possa alegrar. Alegrai-vos, não tenhais medo. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa para você, bom dia e até amanhã.